Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é o culto da família. Todos os meses nós queremos ter aqui na nossa igreja o culto da família. Com a graça de Deus teremos todos os meses o culto da família com uma mensagem voltada para as necessidades das famílias. Hoje, nesse primeiro culto da família do ano 2024, nós vamos falar no tema Como criar filhos para Deus. Como criar filhos para Deus. O texto que nós vamos ler inicialmente é de Juízes capítulo 2, versículo 10. Juízes capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Meus irmãos, por que essa nova geração não conhecia o Senhor? Vamos pensar um pouco sobre esta pergunta. Por que esta nova geração não conhecia o Senhor? Recapitulando a história, você que está fazendo o maná, já passou. Nós estamos onde hoje? Oi? Deuteronômio. Então já passou. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, você lembra da história do Êxodo? A família de José foi para o Egito, o Jacó. Lá se tornou uma multidão de pessoas. Deus libertou o povo. Depois eles passaram o Mar Vermelho, eles chegaram em Canaã. Mas depois que eles chegaram em Canaã, houve um período, que é o período dos juízes. E nesse período, ainda não havia rei em Israel. E lá dizem Juízes que não havia rei em Israel e cada um fazia o que era correto a seus próprios olhos. Muita gente lê esse versículo errado. Porque lê esse versículo assim: não havia rei em Israel e era uma verdadeira baderna. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim: não havia rei em Israel e cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Não tinha uma constituição, então cada um fazia o que lhe parecia mais correto fazer. Porém, diz aqui que aquela geração anterior, que saiu do Egito, toda aquela geração morreu. Foi reunida a seus antepassados, quer dizer, eles morreram. E essa geração era a terceira geração. E diz que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E a pergunta é: por que é que essa nova geração não conhecia o Senhor? Quanto à geração anterior, nós observamos duas questões, dois detalhes. Primeiro, eles foram testemunhas oculares de quem era Jeová. Já parou para pensar o que foi que esse povo viu? Quantas coisas esse povo viu? Eles viram o mar se abrir. Eles viram maná cair do céu. Eles viram água sair da rocha. Eles viram muitos e muitos milagres que Deus havia feito. Eles eram testemunhas de quem era Jeová. Segundo detalhe, eles foram severamente advertidos quanto ao perigo de não ensinar a próxima geração sobre quem era Jeová. Eles viram, eles presenciaram, eles tiveram conhecimento. Além de ser testemunhas oculares, eles receberam da boca do profeta Moisés a palavra de Deus. Eles também, além do que eles
testemunharam, eles também receberam informações importantes sobre quem é Jeová. Porém, Deus fez severas advertências a este povo para que eles ensinassem à próxima geração que não viu, que não ouviu o que eles nem viu, nem iria ver, e nem ouvir o que eles viram e ouviram. Em Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, diz assim: quando seus filhos perguntarem o que esta cerimônia significa para vocês, do que eles estão falando aqui? Volta. Do que eles estão falando aqui? Eles estão falando sobre a cerimônia da Páscoa. Porque eles fizeram a primeira cerimônia da Páscoa lá na casa, e aí depois ele falou: olha, isso vai ser uma cerimônia perpétua para vocês. Isso vai acontecer repetidas vezes. E quando surgiu uma nova geração e os seus filhos perguntarem: o que é que esta cerimônia significa? Pode passar. Responderam-lhes: é o sacrifício da Páscoa que ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Olha, presta atenção. A cerimônia em si tinha uma mensagem, mas observe claramente que era para pegar o gancho da cerimônia para ensinar a palavra de Deus para eles. O que é que isso significa, papai? Olha, houve uma época assim, o anjo passou por cima, e a palavra Páscoa, e significa isso: Deus salvou as nossas casas. Então era para evangelizar o filho, era para aproveitar a oportunidade de pregar o evangelho para o filho, mediante a esta cerimônia. Então Deus instituiu a cerimônia da Páscoa para que as futuras gerações pudessem conhecer o Senhor. Também nós temos aqui Êxodo capítulo 13, versículo 13 ao 15. Êxodo capítulo 13, versículo 13 ao 15, diz assim: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Se, porém, não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre seus filhos. Parece assim, pesado, mas lembra que o sacrifício tinha que matar o animal para poder fazer o sacrifício, né? Então, pode passar. No futuro, quando seus filhos perguntarem, olha só, a criança é curiosa, não é? O que está fazendo, papai? Por que está fazendo isso aí? No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. Pode passar. Próximo. Quando o faraó resistiu e se recusou a deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Por isso sacrifico ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgato todos os nossos primogênitos. Então, era um momento em que eles podiam realmente pregar a palavra, transmitir a palavra. Também temos aqui Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9 e 10. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Olha só. Conservem-nas por toda a vida na memória. Olha só. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Aos seus filhos e aos seus netos. Para quem falou assim, neto é responsabilidade dos pais, não é mais minha. Acabou a história, agora é responsabilidade, amor, é nossa responsabilidade também. Aí, ó, tá vendo? Aprendi uma coisa nova hoje na pregação minha.
Na pregação minha mesmo, né? Contem aos seus filhos e aos seus netos. Pronto, agora tem que ensinar os netos também. Amém, glória a Deus. Versículo 10. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me, enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem aos seus filhos e aos seus netos. Amém. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2. 1 e 2. Estes são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que os cumpram na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Desse modo vocês, os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus. Olha só. Desta forma vocês, os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. E essa vida longa aqui no Novo Testamento nós podemos acrescentar dizendo: para que tenham vida eterna. Amém? Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 9. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 9. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiverem sentado em sua casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas suas mãos e prenda-as na sua testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Também nós temos aqui Josué capítulo 4, versículo 4 até o 7. Josué capítulo 4, versículo 4. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo. E lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros. O que estava acontecendo aqui? Essa foi porque abriu o Mar Vermelho e depois abriu o Rio Jordão. Ele estava exatamente passando agora pelo Jordão, quando o Jordão estava aberto para eles passarem milagrosamente. Então era para pegar uma pedra lá do fundo do rio, conforme o número das tribos israelitas. Pode passar. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Pergunta: por que a nova geração não conhecia o Senhor? Por que essa nova geração não conhecia o Senhor? Bom, a resposta mais óbvia aqui é: eles falharam. Eles não obedeceram. Eles não se atentaram e observaram para as orientações que o Senhor Deus havia dado a eles em relação a ensinar os seus filhos e os seus netos. Então essa geração nova falhou. Esta geração antiga falhou em fazer a próxima geração conhecer a Deus. Então a pergunta para fazer para nós:
A próxima geração vai servir o Senhor? A sua próxima geração vai servir o Senhor? Vai servir a Deus? Seus filhos serão crentes no Senhor Jesus? Temerão ao Senhor? Andarão nos caminhos do Senhor? Depende de quem? Depende de nós. E a pergunta é, eles falharam. E a pergunta é, por que falharam? Eu creio que eu tenho 4 respostas a esta pergunta. Em primeiro lugar, falharam porque a palavra de Deus não entrou em seus corações. Volta lá para mim, Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6. Ame ao Senhor. O que era para o israelita fazer? Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Não é, entra para a religião de Jeová. Não era, se batiza na igreja de Moisés. Não era, aprenda a teologia sistemática ensinada por Moisés. Não era, siga os preceitos da minha religião. Não, o mandamento era, ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Irmãos, quais foram os benefícios para este povo ter visto tudo o que viram, ouvir o que ouviram, conhecer o que conheceram sobre Deus, se a palavra não entrou em seus corações? Qual foi o benefício de ter tantas experiências sobrenaturais, se eles não se converteram a Deus? Irmão, entende, sim ou não? Nós não estamos aqui, irmãos, para passar por experiências sobrenaturais. Nós estamos aqui para aprender a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Nada do que fizermos aqui, nada do que aprendermos aqui, nenhuma experiência que estivermos aqui, irmãos, fará sentido se isso não nos levar a amar a Deus de todo o coração. Primeiro mandamento é ame ao Senhor de todo o coração. Mas por vezes Deus afirmou que esta geração era uma geração descrente. Eles não se converteram, os corações deles não se converteram ao Senhor. Eles tinham testemunhos impressionantes para contar. Ah, nós vimos isso, aconteceu aquilo. Mas eles não tinham testemunho de vida pessoal dizendo, eu amo ao Senhor. Por isso, a palavra aqui diz, primeiro a palavra devia estar em seus corações. A palavra não tem que estar na mente, a palavra tem que estar no coração. Irmãos, a lei cai por terra quando não é acolhida no coração do ser humano. Pois do coração emanam as intenções mais profundas do nosso ser, as resoluções mais nobres e a força para cumprir a lei, não por medo, mas por amor. Amém, irmãos? O versículo 5 nos fornece aqui 3 vocábulos: coração, alma e força. No versículo 6, ele resume
Tudo na palavra coração. A obediência espiritual é uma questão de coração, não apenas uma questão de mente, é uma questão de coração. É amar a Deus de todo o coração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Veja o que diz em Deuteronômio 32, 46. Deuteronômio 32, 46. Disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês, solenemente. Guardem no coração, para que ordenem aos seus filhos, para que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Aqui, meus queridos irmãos, está a dica de ouro. Guarde no coração, que as palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração, para que do teu coração ela flua para o coração do filho. Salmo 119, 11 diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E por que é que isso é importante, irmãos? Em primeiro lugar, porque nós não podemos levar alguém aonde nós nunca fomos. Vou repetir: nós não podemos levar alguém aonde nós nunca fomos. Você não pode levar alguém a conhecer a quem você não conhece, servir a quem você não serve, amar a quem você não ama. Se nós quisermos orientar nossos filhos, precisamos que eles acreditem em nós. A nossa voz precisa ser uma voz que vale a pena ser ouvida. Nossos filhos não irão dar crédito ao que falamos, se nós nunca temos nada bom para falar para eles. Nada útil, nada sério, nada consistente a lhes falar. Se o nosso discurso for, irmãos, contraditório, incoerente com aquilo que nós falamos. Se o nosso discurso for contraditório à nossa vida, eles sabem. Ou você acha que eles não sabem? Você acha que eles não sabem que o nosso discurso, quando o nosso discurso é contraditório, quando a nossa fala não condiz com o que nós vivemos, com o que nós cremos, eles sabem. E eles leem muito mais a nossa vida do que ouvem as nossas palavras. Acredite nisso. Portanto, seja exemplo de tudo o que você quer que o seu filho seja quando for adulto. Como nós iremos levar nossos filhos a Deus, se nós não tivermos a capacidade de dizer para eles que eles devem seguir o nosso próprio exemplo? Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo: siga meu exemplo, seja meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo. Irmãos, há 3 coisas que os pais devem aos seus filhos. 3 coisas, anota aí. Primeiro é exemplo. Segundo, é exemplo. E em terceiro lugar, irmãos, exemplo. Mostre, ser o exemplo é fundamental. Por quê? Porque se a palavra não estiver no meu coração, o que eu vou falar para o meu filho sobre Deus é um discurso vazio. Ó, meu filho, você tem que amar a Deus. Ó, meu filho, você tem que ser santo. Ó, meu filho, você tem que servir a Deus. E ele está lendo a minha vida e falando: não faz sentido esse discurso aí, para mim parece um discurso vazio.
Ser o exemplo é a instrução. Sem o exemplo, a instrução religiosa formal resulta em pleno fracasso. Portanto, nós temos que ser exemplo no caráter, na fé e na devoção. Imagina você ensinando os conceitos da fé para o seu filho, mas ele nunca te viu orar. Tem que orar, tá, filho? Falar com o Papai do Céu. Ele nunca viu você falando com o Papai do Céu. Meu filho tem que ler a Bíblia, fazer o maná. Ele nunca viu o pai lendo o maná, a mãe lendo o maná. Mas vai ensinar o quê? É um discurso da boca para fora, um discurso sem efeito, morto. Não vai fazer efeito. Chega domingo às 19 horas e o pai está como? Em casa vendo televisão. Em casa vendo televisão. O que o filho vai aprender com isso? Ah, filho, temos que desenvolver a comunhão. Em casa ele escuta o pai descendo a lenha em alguém, falando mal da igreja, a mãe falando mal da igreja, contrariado, chateado. Domingo 19 horas. Cadê o pai? Não está na igreja. Onde está? Não sei. Fazendo alguma outra coisa qualquer. Por quê? Porque nas entrelinhas o filho vai ler, ele não tem compromisso com nada que diz respeito às coisas de Deus. Não tem compromisso com as coisas de Deus. Eu fico imaginando, se um dos meus filhos me visse em casa, às 19 horas no domingo, eles iam ficar espantados, falar assim, o senhor está doente? Está passando mal? O que você está fazendo aqui? Eles nunca nos viram em casa às 19 horas. Nunca. Sabe, irmãos, nós temos que ser o exemplo de honestidade, cidadania. Estava no trânsito e um pai que passou Então, estava no trânsito e um pai passou no McDonald's lá, com o carro, comprou lanche para os filhos. Já viu como é que vem, né? Aquela bandejona grande, com os copos, saquinho de pipoca e tal. Aí eles comeram, saíram do McDonald's, comeram. Lá na frente, no semáforo, o pai abriu a janela do carro e jogou a bandeja com copo, com tudo lá para fora. Aí um dia ele vai falar para o filho assim, filho, você tem que ser bom cidadão, tem que ser honesto. Você acha que o filho vai ouvir uma balela dessa? Mas não vai mesmo. Filho não pode falar palavrão. Mas eu te vi xingando minha mãe. Eu vi o senhor xingar um motorista no trânsito. Filho, você tem que respeitar os outros. Mas o senhor não respeitou minha mãe, gritou com ela. O senhor acha que eu vou te ouvir? Mas não vou mesmo. Eu vi que o senhor não respeitou uma pessoa. Nossos filhos leem a nossa vida. Irmãos, temos que ser o exemplo. Segundo lugar, porque eles falharam. Segundo lugar, porque eles falharam. Falharam porque não investiram o tempo necessário no ensino a seus filhos. Falharam porque não investiram o tempo necessário no ensino a seus filhos. Primeiro, sabemos que ensinar um filho leva tempo, muito tempo. Tem que haver um investimento de tempo. Não é um pouco tempo, é muito tempo e é a longo prazo, é demorado. Em alguns momentos, irmãos, nós vamos ter que decidir
Nós vamos ter que tomar uma decisão. Em alguns momentos nós vamos ter que decidir entre ensinar o filho e fazer uma outra coisa qualquer. Hoje todos nós temos 100% do tempo ocupado. Por isso nós teremos que fazer escolhas na nossa vida. É o futuro do meu filho ou o meu lazer? O que você escolhe? É o futuro do meu filho ou a academia? O que você vai escolher? É o futuro do meu filho ou um passeio que eu tenho que fazer? Ou algo que eu tenho que resolver? Ou algumas horas a mais que eu tenho que trabalhar? Leva tempo ensinar filhos. É necessário ter um grande investimento de tempo. No texto que nós lemos, ele diz, olha, ensina seus filhos com persistência, até inculcar isso neles, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ou seja, é um tempo grande, um investimento de tempo. O problema, irmãos, é que nós vivemos uma sociedade imediatista, que muitas coisas consomem o nosso tempo, e se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a desprezar o ensino dos nossos filhos, não temos tempo, chegamos cansados demais em casa, irritado com o trabalho, irritado com o trânsito, não quero nem ouvir falar em voz de filho, muito menos abrir a Bíblia, ensinar algum conceito para ele, ensinar algo bom para ele, e aí final de semana, eu trabalhei a semana inteira, tenho que descansar, tenho que jogar meu futebol, tenho que fazer minha pescaria, tenho que fazer isso, tenho que ir no shopping, e eu não tenho tempo. Se nós não investirmos tempo, nós falharemos. Em que a próxima geração conheça a Deus e sirva o Senhor. Terceiro lugar, irmãos. Terceiro lugar. Falharam porque lhes faltou a persistência em ensinar a eles a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz, ensine-as com persistência. O que é persistência? É insistência. É continuar fazendo, mesmo que esteja difícil. Persistência é continuar fazendo, mesmo que esteja enfrentando obstáculos. Eu li uma frase que me chamou a atenção, que diz assim, o que separa você dos seus objetivos? A persistência. Por que alguns não vão conseguir ler a Bíblia toda até o final do ano? Porque vai lhes faltar tempo? Não, persistência. E se nós não persistirmos em ensinar nossos filhos, nós falharemos. Como Israel falhou, e a próxima geração, nossa próxima geração, não conhecerá o Senhor, não servirá ao Senhor, e não será devota do Senhor Deus. Seria muito fácil e cômodo ter um filho que não nos desse nenhum trabalho, concorda? Ter um filho que não dá nenhum tipo de trabalho, não deu trabalho nenhum. Mas isso não é verdade, não é mesmo? Filhos dão trabalho. Por isso, o texto bíblico nos orienta sobre a persistência no ensino da palavra. Persistência no ensino da palavra. Ou seja, ensinar a palavra repetidas vezes até inculcar. Inculcar é pôr na cuca, né? Fazer decorar aquele princípio, encarnar nele de tal forma que aquilo vai fazer parte da sua vida. E ele diz, converse sobre elas, as leis que Moisés deu, a palavra de Deus. Converse sobre essas leis, quando estiver sentado em casa. O que nós fazemos? O que você faz quando está sentado em casa? Para aí e pensa um pouquinho, o que você faz quando está sentado em casa?
quando estiver andando pelo caminho. Naquela época eles andavam a pé, então era até mais fácil, né? Mas quando estiver viajando, o que você faz? Quando se deitar, antes de deitar, quando se levantar. Olha só. Dormiu pensando na palavra, acordou pensando na palavra. Ah, pastor, que exagero. Diga para a próxima geração se isso é exagero ou não. Diga à próxima geração se isso é um exagero ou não. Passe tempo com o seu filho. Existe um segredo fundamental para um pai e uma mãe ser bem-sucedido. Qual é o segredo? Passe tempo com o seu filho. Simples assim. Passe tempo com o seu filho. Isso é tão simples, mas é um grande segredo. Mas é tão negligenciado nos tempos modernos. Se você praticar isso, terá a possibilidade de ser bem-sucedido na criação do seu filho. Na minha infância, eu passei muito tempo com meu pai. E ele me influenciou completamente. Passei muito tempo com ele. Então, na medida do possível, permita que seu filho participe de suas atividades, passe tempo com ele. E nesse tempo, haverão oportunidades de poder falar da palavra de Deus, poder falar dos conceitos da palavra de Deus. Em quarto lugar, irmãos, falharam porque perderam o timing. Timing aí é a hora certa, tem um momento certo, tem um período certo. A expressão criar um filho, aqui na palavra de Deus, coloca aí para mim Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Criança, aí tem a ideia de uma criança pequena mesmo, uma criança, um infante. Portanto, meu querido irmão, cuidado para não ficar tarde demais. Cuidado para não perder o timing. Algum tempo, o ano passado, nós temos, está até no YouTube, aí nós tivemos uma mensagem com a irmã Dani. A Dani, cadê? Está lá no culto, né? E ela falou sobre um negócio chamado de podas neurais. Quem lembra? Podas neurais. Se você não ouviu, pode buscar lá no YouTube, tem o dia que a Dani trouxe essa palestra aqui. Podas neurais. Há um momento na vida da criança em que ela sofre essa poda neural. E por que isso é importante? Porque a formação da mente dela, então, é como que se fosse descartado mesmo ali alguns neurônios, para que pudesse nascer outros neurônios, porém, há um conceito que muda na vida da criança. Então, de acordo com os especialistas aí, eu não sou especialista nesse assunto, se você quiser mais informações, pode conversar com a irmã Dani, que ela sabe lhe explicar, mas, um pouco que eu estudei sobre isso, aos 3 anos de idade, mais ou menos, tem uma primeira poda neural. Mas, vai até a adolescência. Mas, a poda neural mais importante na vida de uma criança é entre 6 e 7 anos. O que uma criança aprender nessa idade, vai ficar para sempre. É a idade em que a criança absorve tudo o que ensinamos. Todos os costumes, todos os gostos e sabores. Aliás, eu descobri que o líquido amniótico tem o sabor das comidas que a mãe come. A criança
Quando a mãe bebe Coca-Cola, ela bebe Coca-Cola também lá na barriga, né? Então, se você está grávida, coma uma coisa bem gostosa. Mas olha, a criança vai absorver. Agora, o problema é que depois de 6, 7 anos, começa a ficar mais difícil para ela absorver esses costumes. Quando ela tem a última poda neural lá na adolescência, aí ele já vai estar formado. O problema é que alguns pais dão aquele start assim, quando chega na adolescência, fala, meu Deus, tem que ensinar esse menino agora, senta aí, vamos conversar. Perdeu o timing, perdeu o tempo, perdeu a hora certa, perdeu o compasso do negócio. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Lia Luft disse, a infância é o chão sobre o qual andaremos pelo resto da vida. Lia Luft disse, a infância é o chão sobre o qual andaremos pelo resto da vida. O que nós aprendemos na infância vai ser o caminho que nós vamos percorrer para o resto da vida. Está percebendo a importância de ensinar uma criança no caminho que deve andar, sim ou não? É nesse espaço de tempo que aprendemos as lições que marcarão toda a nossa existência. Portanto, irmãos, o que é que nós devemos fazer? O que nós podemos aprender com os erros deste povo lá em Israel? Em primeiro lugar, primeira dica, primeiro acerto, coloque a palavra dentro do seu coração. Coloque a palavra dentro do seu coração. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu amor por Deus? Como está o seu coração em relação a Deus? Qual o lugar que Deus ocupa no seu coração? Ame o Senhor de todo o seu coração. Não leia o maná para cumprir assinalar a tabelinha, não. Deixe Deus falar com você. Abra seu coração. Ore apaixonadamente. Leia a Bíblia apaixonadamente. Fale com Deus. Diga, Deus, eu quero te amar, eu quero te conhecer, eu quero poder ter um relacionamento com o Senhor. Nós cantamos aqui um cântico tão lindo. Um cântico que fala que nosso coração está sedento por ti. Cante isso com verdade, cante isso de coração. E se você sente que sua fé está esfriando, que teu amor por Deus está esfriando, que o mundo está maior do que Deus na tua vida, meu irmão, pare e volte-se para o Senhor. A palavra diz lá em Isaías, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Lá em Tiago diz que mesmo que nós tenhamos vivido assim numa prostituição espiritual, trocando os valores mundanos por Deus, ele diz, se nós se arrependermos e nós chegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Ele se achegará a nós. Ele, se nós buscarmos o Senhor, o encontraremos. Mas você precisa parar e voltar-se para o Senhor. Eu sei que você está aqui essa noite porque você quer algum tipo de relacionamento com Deus. Senão, não daria aqui. Nem ia pensar em vir aqui. Ora, fazer o que numa igreja se eu não quero nada com Deus? Então, amém que você está aqui, mas olha, a palavra tem que estar no seu coração. Volte-se para o Senhor. Volte-se para Deus. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo diz, lembra onde caíste e volta a praticar as obras antigas. Volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. E aquele que se voltar para Deus, ele será recebido por Deus. Ele o amará e você amará a Deus. E reatará o seu relacionamento com Deus. Busque o Senhor, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Coloca a palavra no teu coração. Segunda dica, segundo acerto,
Priorize o tempo com os seus filhos. Priorize o tempo com eles. Passe mais tempo com eles. Tire um tempo para estar com eles. Faça isso como algo, como uma prioridade na sua vida. Não fique dando desculpas para não passar tempo com o filho. Estou cansado. Trabalhei muito. Isso, aquilo. Pare com essa vida louca, corrida. Tire um tempo com seu filho. Passe um tempo com eles. Terceiro acerto. Persista e nunca desista. Persista e não desista. Tem que persistir. Pastor, estou perdendo a batalha, estou perdendo a guerra. Não, persista. Persista. Deus vai te dar graça. Deus vai te ajudar. Mas você tem que persistir. E não pode nunca nem pensar em desistir. Nunca desista. Nunca abandone o seu posto, nunca abandone o seu lugar. É daqui para frente. Avance. Se estiver perdendo terreno, busque a Deus em oração, em jejum, se for preciso. Busque ao Senhor e Ele te ouvirá, Ele te ajudará. Priorize, quer dizer, persista e não desista. Em quarto lugar, cuidado para não perder o timing. Estou falando agora para os pais, principalmente que têm filhos até, 10 anos de idade. Não perca o timing. Não perca o momento. Como eu falei aqui semana passada, semana retrasada, sobre os 3 cultos simultâneos que nós temos na igreja. Nós temos esse culto, o culto em Kids e o culto no berçário, que é uma igreja ali. Eu ia falar uma igrejinha, com membro e tudo, né? E aí você fala, as crianças do berçário ficam lá assistindo alguma coisa, brincando. Não, tem lição. E as irmãs preparam a lição. E elas vão lá e dão a lição. E o Ethan tem apenas 2 anos de idade, mas ele já repassa a lição para a mãe quando chega em casa. Está aprendendo a palavra de Deus. Está aprendendo a palavra do Senhor. Então, não perca o timing. Aproveite, você que tem criança pequena, aproveite, essa é a hora, esse é o momento. Agora, eu tenho uma palavra aqui para os outros. Pastor, eu perdi o timing, e agora? Está tudo perdido? Nem tudo está perdido quando resta uma esperança. Deus é gracioso e misericordioso. Você pode, se seu filho já é grande, dobre seu joelho, busque ao Senhor, peça misericórdia, peça para Deus pôr alguém no caminho dele. E nem tudo está perdido, enquanto houver fôlego de vida em nossas narinas. Peça misericórdia para Deus. Talvez você fale assim, pastor, essa mensagem chegou atrás. Fale isso para Deus, fala assim, eu não sabia, eu não tinha muito conhecimento. Alguns pais nem eram crentes quando seus filhos eram pequenos. Fale isso com Deus, fala, Deus, e agora? Uma certa ocasião os discípulos falaram para Jesus, mas isso aí é impossível. Aí Jesus falou assim, é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Amém, irmãos? E uma outra palavra também para você que falou assim, pastor, fiz tudo o que eu devia ter feito e não deu certo. E agora, hein, pastor? Será que a palavra de Deus me enganou? Cuidado, porque Provérbios 22:6, tem gente que lê assim, cria a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for velho não se desviará dele. Alguns pais leem esse versículo assim, ensina a Bíblia para o seu filho e com certeza ele vai ser crente. É isso que está escrito? Não, irmãos, toma cuidado, porque não é isso. Alguns interpretam errado. Esse texto está falando, mais ou menos, a ideia desse texto é, cria a criança de acordo com os objetivos que você tem para a vida dela
e lá no futuro ele vai atingir o objetivo. A flecha na mão do guerreiro. Agora você fala, fiz tudo certo, mas meu filho não está dando certo, o que eu faço? Persista e não desista. E continue insistindo, por quê? O jogo só termina quando o juiz dá o apito final. Não é assim que o pessoal fala? E aquele pessoal que já está 3-0, fala, já ganhou já. E de repente, ano passado, não quero chatear vocês com história de futebol, mas teve um jogo especial. Foi um campeonato muito bacana para quem gosta de futebol, né? Mas teve um jogo que estava mais ou menos assim. Acabou o primeiro tempo, o pessoal foi para o vestiário e falou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Voltou. E faltando poucos minutos para acabar o jogo, ainda faltava 2 gols. E o pessoal falou, não vai dar tempo, é impossível. Porque tem os 45 do segundo tempo, depois tem os acréscimos. E nos acréscimos, num acréscimo já saiu outro gol, e no último lance do jogo, o outro time ganhou. Venceu o jogo. Foi o jogo que deu o maior bafafá aí no campeonato. Então, não fica pensando assim, acabou. Não acabou não. Seu filho é jovem ainda. Continua orando, persista. Quantos e quantos testemunhos eu já ouvi de filhos que foram criados na igreja, desviaram, às vezes fizeram coisas bem ruins, mas depois, debaixo de muita oração da igreja, da família, dos pais, ele voltou-se para o Senhor e às vezes tornou-se até um pastor, um missionário, alguém realmente muito temente a Deus. Então, o jogo só acaba quando o juiz apita o final de jogo. Então, não fique desesperado, não deu certo. Calma, está no processo ainda. No processo ainda. Eu me lembro quando foi lançado aquele plano maluco do Fernando Collor, acho que agora pode falar o nome, né? Aí tinha uma ministra da Fazenda, como é que é o nome dela? A Zélia. E aí ela foi dar uma entrevista e o pessoal pegou, o repórter falou para ela assim, olha, não está dando certo. Daí ela falou, mas no final vai dar. Ela falou, aí o repórter falou, mas não está dando certo. Ele falou, não é o final ainda. Então, no final vai dar. Eu não lembro se deu ou não deu. Eu acho que não deu muito certo, não. Mas, no final vai dar certo, irmãos. A palavra vai se cumprir, Deus vai honrar o que Ele prometeu, amém ou não? Deus vai honrar, não acabou a história ainda, não deu, olha, não é o fim da história, no final, vai dar certo, continua persistindo, continua insistindo, então não diga assim, olha, Provérbios 22:6, não deu certo comigo, eu fiz tudo certinho, mas não deu certo, calma, não é o final ainda, no fim vai dar certo, é porque não é o final ainda, então no fim as coisas vão se encaixar. Amém, irmãos? Vamos orar? Quero orar por você que tem filhos pequenos, tanto você que está aqui, quanto você que está em casa. E quero fazer uma oração aqui em 4 partes. Primeiro eu quero orar pelo teu coração. Se a palavra não estiver no teu coração, e você não amar Deus de coração, você não tem o que passar para o seu filho em coisas, em termos espirituais. Abra seu coração agora e seja sincero com o Senhor. Fala, Deus, eu preciso, primeiro eu voltar para o Senhor. Primeiro eu. Porque se você não tem nem para você, como que você vai dar para os outros? Como que você vai repartir o que você não tem nem para você? Começa por aí. Volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor.
Hoje é o dia de você voltar-se para o Senhor. Volte-se para Ele. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Segunda oração. Você que tem filho pequeno, para que Deus te dê toda a graça, toda a percepção, a sensibilidade de investir o tempo necessário para o seu filho. Para você que perdeu o timing, pastor, ouvi essa mensagem atrasado. Deus vai ter misericórdia da sua vida se você for sincero com Ele. Às vezes você nem crente era. Às vezes você estava longe de Deus. Às vezes você nem conhecia a palavra para você. Ia ensinar o que para o seu filho? Deus vai entender. Peça misericórdia. E Deus pode te ajudar ainda. E para você que, finalmente, para você que falou assim, olha, comigo não está dando certo. Eu digo, no final vai dar. Mas persista e não desista. Vamos orar? Senhor, neste culto da família, eu quero orar. Por todas as famílias aqui representadas, por aqueles que estão em casa. Eu quero orar primeiramente pelos corações de cada pai e de cada mãe. Porque Deus, se a palavra não estiver no meu coração, como é que eu vou repartir do meu coração para o meu filho? Eu sei que há muitos que precisam voltar-se para o Senhor, achegar-se ao Senhor, para que possa restabelecer uma amizade com o Senhor, um amor verdadeiro pelo Senhor. Muitos precisam fazer isso, Senhor. Eu oro por essas pessoas. Eu oro para que isso possa tocar-lhes profundamente. Eu oro para que isso possa tocar-lhes ao ponto de cada um sair daqui incomodado, dizendo, eu quero buscar o Senhor. Que a palavra de Deus possa encher o meu coração primeiro. Eu oro também, meu Deus, pelos irmãos e irmãs que têm filhos pequenos, até 10 anos de idade. Que o Senhor os abençoe na tua graça e não permita que eles percam o timing, o tempo certo, a hora certa de ensinar seus filhos. Que eles não negligenciem este momento. Que eles não negligenciem, ó Deus, a primeira infância. E que eles possam, ó Pai, dar o tempo necessário para a criação de seus filhos. Que eles ensinem a palavra do Senhor com persistência a eles, até que eles decorem os princípios da tua palavra, as verdades sobre o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas nessa condição que me ouvem agora, ouvem em casa e ouvirão depois. Mas eu quero orar também por aquele pai, aquela mãe que perdeu o timing, ou porque não era crente, ou porque estava afastado do Senhor, mas que hoje se arrepende, que hoje clama ao Senhor por tua ajuda, dizendo, Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda, e eu sei que o Senhor vai agir com graça na vida dessas pessoas. Que o Senhor vai agir com graça na vida desses irmãos, dessas irmãs. Porque o Senhor é um Deus gracioso. Aquilo que é impossível ao homem, é possível para o Senhor. E nós estamos falando agora com o Deus do impossível, para agir em nosso favor. E eu quero orar também por aqueles que talvez em algum momento pensaram, comigo não está dando certo. Essa promessa não funcionou comigo. Pai, enche o coração desse irmão, dessa irmã de esperança, porque no final vai dar certo, porque o Senhor é um Deus bom e a tua palavra sempre se cumpre. A tua palavra sempre se cumpre, Senhor, e por isso nós encorajamos cada um a confiar no Senhor, confiar na tua palavra. Eu oro ao Senhor neste momento, pedindo a tua bênção, a tua graça sobre cada família aqui da igreja. Nós reconhecemos, humanamente falando, que criar filho não é fácil. Por isso pedimos a tua graça, Senhor, a tua graça. O Senhor que é um Pai celestial e nunca desistiu de nós. O Senhor que é um Pai celestial e sempre nos procurou, sempre nos abençoou, nos exortou e nos ensinou o caminho certo. Que nós possamos ser pais e mães
fiéis ao Senhor. Eu oro nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar o grupo de louvor aqui à frente.